O joio e o trigo. O nome da mensagem de hoje é o joio e o trigo. O que é o joio? O que é o trigo? Qual é a importância da Bíblia estar utilizando essa linguagem relacionada com plantas, com o mundo vegetal? Por que a Bíblia utiliza frutos em comparação com salvação ou árvores? O que isso quer dizer? Na mensagem de hoje, eu gostaria de, juntamente com os irmãos, explorar acerca dos diferentes significados de uma árvore, de um fruto, do joio e do trigo. A Bíblia tem esse tema constante de utilizar fatos do dia a dia, seja agricultura, seja pescaria, seja até mesmo questões de arquitetura, construção, para explicar pontos espirituais. Eu, como estudante de biologia, acho isso muito interessante. Bem maravilhoso ver como que Deus utiliza um conhecimento acessível que nós temos no dia a dia, no mundo natural, mas ainda assim com profundos ensinamentos espirituais. Irmãos, vamos neste momento para Mateus capítulo 13. Vamos para o livro de Mateus, no capítulo 13. O livro de Mateus, em seu capítulo 13, ele tem duas parábolas bem interessantes que condizem com esta questão de comparar o reino de Deus, de comparar até mesmo, de certa forma, a salvação com a agricultura. Nós temos a parábola do semeador na primeira parte do capítulo e temos também a parábola do joio. É importante entendermos que a semente ou fruto, como são coisas simbólicas, elas podem mudar o significado dependendo da parábola que estamos lendo. Temos que ter isso em mente, que quando a Bíblia usa saúde, quando a Bíblia usa palavras simbólicas, nem sempre, toda vez que lermos aquele termo, vai representar a mesma coisa. E nós podemos observar isso em Mateus capítulo 13. Vamos para o versículo 1 de Mateus capítulo 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Boa noite, tudo bem? E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vejamos aqui nessa primeira parábola, a parábola do semeador, nós temos uma série de configurações diferentes. Temos a mesma semente sendo utilizada aqui, e temos uma parte no qual a semente caiu junto ao caminho. Temos uma parte no qual a semente caiu em um lugar pedregoso. Temos uma parte no qual a semente caiu entre espinhos, e temos uma outra parte no qual a semente caiu em boa terra. Temos 4 casos diferentes. Quem pode me auxiliar com essa parábola? O que ela quer dizer? O que é semente nesta parábola e nesse contexto? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Todos concordam com o irmão Fábio? Sim? Sim. Correto. Aqui em Mateus capítulo 13, nesta primeira parábola, estamos falando da palavra de Deus. Vamos rapidamente para 1 Pedro, capítulo 1. Podem manter marcados aí Mateus capítulo 13, mas vamos também para 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 23, diz, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor.
mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então vejamos, a Bíblia utiliza em certos contextos a palavra de Deus como uma semente, que é plantada nos corações das pessoas. E aqui nós temos uma série de configurações diferentes. Uma semente caiu fora do caminho, ela não foi semeada dentro da terra. Apesar de um esforço ter sido feito, apesar do semeador ter colocado em prática o seu hábito de semear, ela não adentrou dentro da terra, caiu junto ao caminho, vieram as aves e comeram-na. Então ela não foi enterrada. Outra parte foi, na verdade todas as outras foram, mas só a última produziu frutos. O que representa a semente que caiu junto ao caminho? Alguém poderia me dizer? A pessoa não deu muita atenção para a palavra de Deus. Não creu. Não deu. Ok. Alguém discorda ou alguém tem mais alguma informação para adicionar? A semente caindo junto ao caminho. Mateus capítulo 13, no versículo 19 diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Se estivéssemos lendo essa mesma passagem em Lucas, ia dizer que o maligno retira do coração para que a pessoa não creia, para que a pessoa não se converta. Então, de fato, a pessoa ela não confiou na palavra de Deus, ela não entendeu, seja por qual motivo for, e ela é removida de seu coração. Segundo caso aqui que temos então, no qual a semente foi jogada nos pedregais. O que isso significa? Essa pessoa seria salva, no caso da semente dos pedregais? Não. Por quê? É legal, sabe que tem uma coisa com o coração duro? Vamos ver. Todos concordam que não é uma pessoa salva? Não, pode ser salvo, mas caiu, tipo assim, uma terra que esse pedregal quer dizer que ela caiu num lugar onde a pessoa tem pouco conhecimento, né? Ela pode ter sido salva, porque quando você é salvo, você não precisa ter conhecimento total da Bíblia, nem parte dela, né? Então, ele conheceu que é salvo, ele é salvo, mas ele foi lançado ali, né? A palavra de Deus. E ela não cresceu porque ela não foi alimentada, porque ela não tem como se alimentar no meio das pedras. Ela não cria raiz no meio das pedras porque ela não tem base. Não tem recurso suficiente para crescer. Para ela crescer no meio. Então ela não cresce, ela morre. Um ponto bem interessante que você trouxe, irmão Leandro, obrigado por sua fala. E se formos para o versículo 20, vamos ver acerca dessa questão. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Então ele recebeu a palavra, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, se nós formos voltar aqui para o versículo 5, vai falar que nasceu. Então essa semente foi semeada, ela caiu dentro da terra, ela nasceu. Então, houve um nascimento. A pessoa aqui nessa situação é salva. Porém, ela não chega a produzir frutos porque ela não tinha raiz, ela não tinha aprofundamento na palavra de Deus, ela não tinha uma base forte nas Escrituras, talvez não estava lendo a Bíblia, talvez não estava frequentando uma boa igreja, e por conta dessa falta de profundidade, ela se ofende quando ocorre a perseguição, quando ocorrem as ofensas por conta do que? Da palavra de Deus. Porque nós não devemos nos maravilhar se o mundo nos odiar, porque o mundo odiou a Cristo. A Bíblia diz que todos que buscarem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então é natural que haja um antagonismo de um cristão para o mundo se o cristão estiver vivendo de acordo com a palavra de Deus. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, se nós estivermos vivendo de uma maneira que não agrada a Deus, aí sim, nós vamos estar em paz com o mundo. Do contrário, é natural que haja um conflito. Então, esse é o segundo caso. Estamos falando de uma pessoa que é salva, mas aqui representado a falta de profundidade, por conta de um lugar pedregoso, e vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então, secar aqui
seria o resultado dessa tribulação, dessa aflição, dessa perseguição por conta da palavra. Temos ainda um outro caso, que é que caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Este caso é uma pessoa salva? Considerando que já vimos nos outros dois, ou não? E o que está acontecendo aqui? O que quer dizer esses espinhos que a sufocaram? As pessoas Foi do mundo, os cuidados do mundo, falar que ele está falando. Justamente, né? O final dá uma respostinha, mas é interessante também a gente pensar em pessoas, porque se nós compararmos com outras passagens, vamos ver que espinhos são comparados com indivíduos, não somente com as riquezas do mundo. Aqui em Mateus sim, é uma interpretação válida, mas temos que entender também, e vamos ver durante essa mensagem, que o espinho pode representar um tipo de pessoa, que nós vamos aprender aqui, relacionado com o joio. Mas isso fica para daqui a pouco. Então, os cuidados do mundo, o amor à riqueza, o amor ao dinheiro, que é a raiz de muitos males, que traz muitas angústias, que traz muitas destruições, isso pode destruir a vida de um cristão. Se preocupar com as coisas deste mundo. Nossa, eu não vou servir a Deus, porque se eu estiver servindo a Deus, eu vou estar de mal com o mundo, eu sou um vendedor, como que eu vou vender? Como que eu vou ter um público? Eu sou uma pessoa que trabalha com rede social, eu vou ficar difamado. Se souberem que eu apoio a palavra de Deus, que eu acredito que outras religiões são falsas, que eu acredito que o homossexualismo é um pecado, que eu acredito que a fornicação é um pecado, que eu acredito que X, Y, Z não é certo, ou que uma coisa é certa e o mundo acha errado. Então, a pessoa, por receio de haver perseguições ou por amor às coisas do mundo mais do que a Deus, ela é abafada. A Bíblia também fala acerca da possibilidade de abafarmos o Espírito Santo. O Espírito Santo tenta se comunicar conosco, mas nós fingimos que não estamos ouvindo. Então, se formos para o versículo 22, vai dizer: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Chegamos então ao último caso aqui, nessa parábola, que é que produziu fruto. Aqui eu acredito que todos podemos concordar que estamos falando de uma pessoa salva, de um grupo de pessoas salvas, porque até temos uma diferença na quantidade de frutos que são produzidos. Um produz 100, o outro 70, o outro 30. Então temos essa variedade até dentro das plantas que cresceram num bom solo. O que é o fruto? O que é o fruto neste contexto? A gente pode ver de acordo com o que nós viveu. Se no caso ficou lá a semente caiu nas rochas, no pedregulho lá, a gente não vai produzir fruto. Mas existe alguma coisa objetiva que nós podemos dizer, isso é o fruto? Ou é um conceito totalmente abstrato? fruto é a palavra, aceita Cristo e ama a Deus, né? Você vai querer também pregar o evangelho e ganhar outras pessoas para Cristo. Esses são os frutos que você tem de ouvir a palavra, crer e, consequentemente, obedecer a Deus e levar a palavra para outras pessoas, né? E ganhar outras pessoas para Cristo também. Muito interessante, irmão. Porque vejamos, o que a gente está falando? De uma semente que produz uma planta, produz um fruto. O que é o fruto? Nós vemos em Gênesis Deus dizendo para os animais, Deus dizendo para o homem: sede frutíferos e multiplicai-vos, enchei a terra. Então é questão de você multiplicar outros da mesma espécie ou do mesmo grupo. Então o fruto de um cristão, ok, não é errado dizermos que as boas ações podem gerar bons frutos, que a gente colhe o que a gente planta. Então o fruto é como se fosse a consequência de qualquer coisa que a gente está fazendo. Eu peco, eu vou colher algo ruim. Eu faço uma coisa boa, eu vou colher algo bom. Mas nesse contexto aqui nós estamos falando do fruto com outro cristão. Até porque se nós formos para Mateus capítulo 7, os irmãos podem permanecer, nós lemos anteriormente, e nós lemos que toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má
dar frutos bons. Então é até excludente. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Se nós estivéssemos falando de pecado, ele está dizendo que um cristão não peca, porque um cristão é uma árvore boa. Então um cristão não produz um fruto ruim, então ele não peca. Se o fruto fosse pecado, mas não é. O fruto é um convertido, é uma multiplicação, uma reprodução, uma sequência daquilo que já era anteriormente. Um pé de café produz o quê? Melancia? Café. Um pé de tomate produz tomate. Hoje em dia tem uns transgênicos, umas coisas diferentes, assim, que o pessoal faz um enxerte e produz duas coisas em um só pé, mas aqui nessa situação nós não estamos falando disso. Tanto que Cristo até diz uma coisa bem interessante, falando de espinhos, né, de abafar, que nós lemos anteriormente, aqui no versículo 16: por seus frutos o conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então nós temos plantas de uva e nós temos espinheiros. São aqui árvores más, os espinheiros, que estão produzindo de acordo com o seu próprio tipo, outros espinhos. Ok, nós temos então essa parábola que fala acerca desses diferentes tipos de sementes, e nós temos outra parábola agora, que é a parábola do joio, que também fala acerca de uma semente. Propôs-lhe outra parábola, Mateus capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Irmãos, a semente aqui, nesta outra parábola, é a mesma da anterior? Não. Alguém discorda? Posso considerar que sim, né? Assim, a mesma que eu digo, mas do lado mal. Seria então o que exatamente? Uma falsa palavra de Deus? Sim. Mas aqui, a boa semente que está sendo colocada aqui seria a palavra de Deus? Ou não? A boa semente? Aqui na parábola do joio. É isso. Vamos para o final das parábolas. Aqui Mateus, capítulo 13 é uma bênção, porque tem a resposta para as nossas dúvidas. Mateus capítulo 13, a explicação aqui está um pouquinho mais tarde. Só um minutinho. 37? Agora eu me perdi aqui. Estava pulando já para a parábola do tesouro escondido. Então vamos para o versículo 37. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então aqui nesse contexto não é exatamente a palavra de Deus. Tem a ver, porque as fé vem para ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas a exata semente aqui é outra coisa. A boa semente aqui são os filhos de Deus, ou os filhos do reino, ou os filhos da luz. E o joio? Os filhos do maligno. O que é um filho do maligno? O que esse termo quer dizer? Alguém pode me dizer? No caso, está misturado aqui, será que é os falsos crentes? Por quê? Porque está misturado com o joio. No meio do joio, né? O que nós lemos em Mateus capítulo 7? Que a semente, no caso, ele não deu fruto. A pessoa não aceitou a palavra de fato. Espera aí, a gente está falando de duas parábolas diferentes. Tem a parábola do semeador, que foi a primeira. Essa que tem a questão de dar frutos ou não. E a gente tem a parábola do joio, que aí a gente tem dois tipos de plantas diferentes, o joio e o trigo. O trigo são os filhos de Deus, o joio os filhos do maligno. O que quer dizer ser um filho do maligno? O irmão mencionou acerca de falsos crentes no meio, e eu concordo. Eu acredito que a aplicação está correta. Até porque se nós formos para Mateus capítulo 7, nós lemos também que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome, em seu nome não fizemos muitos milagres, não expulsamos demônios. Mas Cristo diz para estes: eu nunca vos conheci.
Por que Cristo estaria dizendo para uma pessoa que estava fazendo obras para ele, eu nunca os conheci? Qual seria o motivo disso? Porque não recebeu a palavra. Justamente. Se nós formos fazer um estudo mais aprofundado só nessa parte de Mateus, vamos ver que João capítulo 6 diz que a vontade do Pai que está no céu é que todo aquele que veja o Filho creia nele e eu ressuscitarei no último dia. Então a vontade de Deus nesse contexto é crer em Jesus Cristo, é ser salvo. Temos também no Antigo Testamento, em Naum capítulo 1, no qual a Bíblia diz que o Senhor conhece aqueles que põem sua confiança nele. Então Deus conhece aqueles que acreditam nele, que têm fé nele. Então o que ele está falando? Eu nunca vos conheci, vocês nunca colocaram sua confiança em mim, vocês nunca creram em mim. Vocês podiam até estar na igreja, vocês podiam até ter uma religião, vocês podiam até estar fazendo algum tipo de obra, mas esses eram falsos crentes, esses eram joio no meio do trigo. A gente viu o exemplo de Judas. Eles faziam a mesma coisa que os discípulos faziam. Justamente. Porque quando Jesus falou que um ia trair, ninguém sabia. Porque todos faziam a mesma coisa. Justamente. É o caso de Judas. Judas Iscariotes é exatamente isso. Um joio no meio do trigo. Uma árvore má. Um espinho no meio do bom fruto. Então agora nós vamos dar um pouco de pausa acerca de vir do bom fruto e a boa semente, e nós vamos aprofundar no fruto mau, no espinho, na árvore má. Vamos para Hebreus, capítulo 6. Vai para o final do Novo Testamento. Hebreus, capítulo 6. Vamos ver o mesmo linguajar de frutos de espinhos. Hebreus, capítulo 6. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, no versículo 4: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha aberta. Vejamos, o que está falando que é impossível aqui? O que é impossível que aconteça? Tem uma pequena quebra aqui na frase, fala que é impossível que os que já uma vez foram iluminados, ele fala uma série de coisas e depois fala que é impossível. O que está sendo impossível aqui? Já estudou sobre isso aqui. Já? Lembra? Esse versículo aqui. Agora estamos ligados. Revisão. A gente até já falou acerca disso, acredito que na última vez que eu... Não, foi na primeira. Eu acho que foi na primeira vez que eu preguei, o irmão Vlad falou acerca dessa questão. Então a gente vai aprofundar um terreno que eu ainda não preguei aqui, mas que já tem algumas cartas já foram mostradas, uma informação já foi dada. O que alguém pode me dizer o que é impossível aqui? Claro, eu entendo que uma vez que a pessoa ouve a palavra de Deus, vê que é verdade, mas sabe, conhece os passos, está claro para ele os passos sobre a salvação. Uhum. Ele já entendeu a mensagem, mas pensa, ou acredita, ou são ensinadas às vezes erradas, o meio que é a salvação, ele já conhece. Sim, já sabem a verdade. Isso. Mas por meios errados são ensinados de outra maneira a respeito sobre a salvação, sobre obras, por exemplo. Sim. Você tem que se manter firme na igreja, como tinham lá no início, antes de Cristo, aqueles que queriam seguir a lei, que não acreditavam no Cristo de lei, e para eles não seguir a lei de Moisés. Tem pessoas assim, que para eles conhecem, sabem o caminho, mas acreditam que tem que fazer coisas a mais.
Sim. para receber a salvação. Então, para esses, não vai ter. Eles crucificam então a Cristo quase todos os dias. Porque tem um caso muito claro para mim, a igreja da minha sogra. E eles conhecem sobre a salvação. Sim. Eles já sabem os passos para a salvação. Mas só que são ensinados a eles que eles têm que seguir, eles têm que se manter firmes ali. Porque senão eles vão perder a salvação. Então, aqui, para mim aqui, essa passagem é clara para mim, sim. Porque uma pessoa que conhece a Cristo, conhece o caminho da salvação, mas acredita que ainda tem que fazer coisas adicionais para receber essa salvação de Deus, elas não crucificam a Cristo todos os dias, né? Sempre. Então, para esses, vai ser impossível. Impossível o que, exatamente? Só para a gente encerrar a ideia. Vai ser impossível ser salvo. Serem salvos. Serem salvos. Se eles continuarem acreditando assim. Mas Não, nesse aqui, posso falar? Pode? Aqui está falando de perca de salvação. Que não existe perca de salvação. Uma vez que a pessoa é salva, foi participando do Espírito Santo e recaiu, é impossível você pregar o Evangelho para ela de novo e ela aceitar Cristo. Aí ela vai expor Cristo de novo A vergonha, Vitor. na vergonha. A primeira vez que eu li esse versículo, eu tive a sua interpretação. Eu não vou dizer que é uma interpretação totalmente fora do contexto, porque ela dá uma margem a entender isso, que realmente não dá para perder a salvação, é a vida eterna. Mas nesse contexto aqui, tende a mais do que o irmão Leandro falou. Por quê? Olha o que está dizendo. É impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, foram participantes, estes que foram participantes recaem. É impossível que eles sejam outra vez renovados para arrependimento. Então, o que isso está falando? Que é impossível que essas pessoas que já passaram por esse processo voltem a ter uma possibilidade de se arrepender. E o arrependimento é uma parte essencial da salvação, a mudança de consciência entre a sua antiga concepção, entre a sua falsa religião e você mudar o que você confia, o que você acredita, a opinião que você tinha para reconhecer, colocar a sua fé em Cristo. Tanto que a gente tem uma passagem em 2 Pedro capítulo 2 que tem uma linguagem muito similar. Vamos lá rapidamente, antes da gente finalizar aqui, porque eu acredito que 2 Pedro capítulo 2 deixa claro que a gente está falando de pessoas não salvas. 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, só para dar uma acelerada aqui nesse capítulo, se a gente continuar lendo, a gente vai ver Deus falando de Sodoma e Gomorra, a gente vai ver Deus falando acerca dos falsos profetas, como Balaão, filho de Beor. Então, a gente está falando de pessoas aqui que são salvas, segundo Pedro capítulo 2. Os habitantes de Sodoma e Gomorra, falsos profetas? Não. A gente não está falando de pessoas salvas. A gente está falando, inclusive, de um grupo muito baixo de indivíduos, que tem os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direto, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Versículo 16, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades,
engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Então, olha, eles são tão corruptos que eles estão enganando, eles estão corrompendo pessoas que estavam saindo do erro. Não, volta para cá, bagunça mais ainda a cabeça da pessoa, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faça também servo. Versículo 20, o que a gente vai ver que é muito parecido com Hebreus 6. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Vejamos, irmãos, essas pessoas aqui nunca foram salvas, mas eles ouviram o Evangelho. Eles tiveram uma ótima chance de compreender o Evangelho. É como se eles tivessem em sua mão o copo, que se eles beberem, eles nunca mais sentiriam sede. Eles teriam vida eterna. Eles olham para o copo, eles sabem o que o copo é. Eles pegam, prova, cospe a água de volta. Prova, mas não recebe. Tem até umas passagens acerca de Cristo, enquanto estava sendo crucificado, que ele provou o vinagre, mas não recebeu. Então ele viu que tinha um gosto, mas não o tomou. Essas pessoas provaram, por assim dizer, o que significaria a salvação. Eles sabem, eles não são inocentes, mas eles escolhem não aceitar. Essas pessoas estão num estado pior ainda. É como se um cão tivesse voltado ao seu próprio vômito. Uma porca que foi lavada se jogasse novamente na lama. Melhor seria que eles não tivessem ouvido o caminho da verdade. Então, por que eles foram participantes do Espírito Santo? Porque quando a gente evangeliza, a gente está sendo utilizado pelo Espírito Santo. Por que eles foram participantes da boa palavra de Deus? Porque a gente evangeliza a palavra de Deus. Então, eles são participantes em tudo, eles estão envolvidos no processo, mas eles não creem em Jesus, eles não aceitam Jesus. Então, essas pessoas, elas estão numa situação que a Bíblia chama de decaídos da graça. Não é que eles tinham a salvação e perderam, mas eles tiveram a oportunidade de ouvir e crer, mas negaram. E negaram. E negaram. E negaram. E negaram. E o coração foi se endurecendo, foi ficando caloso contra Deus. A um ponto que não há mais chance de arrependimento. É impossível que eles sejam renovados ao arrependimento. Então, quando estamos falando do joio, quando estamos falando de falsos profetas, quando estamos falando de homens de Sodoma e Gomorra, sodomitas, nós não estamos falando de pecadores quaisquer. Nós não estamos falando de pessoas que têm tentações comuns como os outros homens. Estamos falando de pessoas que a Bíblia compara com animais, que a Bíblia compara com cães, com porcos, e Jesus comparava muitas vezes com serpentes. Ó, fariseus hipócritas, várias vezes eu chamo de hipócritas e também os chamam de gerações de víboras. Então nós vemos que a Bíblia só faz essas comparações muito pejorativas com um grupo mais baixo de homens possíveis. Estes são os espinhos, estes são as árvores más, estes são os maus frutos. Ou, uma outra maneira de chamá-los, estes são os reprovados. Vamos voltar para Hebreus capítulo 6, para vermos esse termo, reprovado. Hebreus capítulo 6, versículo 7. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. E perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Então vejamos, temos a menção de espinhos e abrolhos, temos a menção de que eles serão queimados, temos a menção de que eles são reprovados, ou a erva é reprovada que produz espinhos, e temos uma comparação com uma que recebe a chuva e produz uma erva agradável. Então o que temos aqui é o que lemos no joio e no trigo.
A chuva está vindo. A doutrina de Deus está sendo gotejada sobre eles. Eles estão provando a palavra de Deus. Um grupo a recebe, produz erva agradável, nasce de novo, uma boa árvore, que pode chegar a gerar bons frutos se estiver firmado na palavra de Deus. O outro grupo ouve a palavra de Deus, recebe o gotejamento, mas não se torna uma erva agradável. Produz espinhos, produz abrolhos. Esta será queimada. Esta é uma árvore má. Vamos agora para Jeremias capítulo 6. Mas no caso aqui, o espírito maligno também está misturado com o joio. E eles também faziam coisas boas também. Faziam. Mateus fala que expulsava o demônio, então. Sim. Mas o que tem? No sentido assim no caso, de... que eles não produzem só coisa ruim, quase. Por isso mesmo que o fruto não é, nesse contexto, obras. O fruto aqui é o produto do que você é. Então o que Mateus estaria falando? Que um reprovado, um espinho, ele não consegue produzir uma uva. Um reprovado, ele não consegue produzir um filho de Deus. Um falso profeta não consegue ganhar ninguém para Cristo. Até porque ele prega um falso evangelho. Não tem como alguém ser salvo. Ganha as pessoas para a igreja de Deus, mas não é salvo. Não são convertidos, são maus frutos. Eu falei do que é exemplo do espinho de igreja. Sim. Porque todos que de igreja evangélica, eles pensam que a religião deles é que é a certa. Você pode pregar sobre Cristo para ele e falar, não, é isso aí mesmo. Jesus é quem salva. É. Né? Mas ele sabe que Jesus salva. Mas aí tem um vírgula. Entendeu? Então eles não lutam de jeito nenhum. Então esse aí recebe a palavra, mas eles não lutam. Então eles crucificam a Cristo todos os dias. Justamente. Então, a palavra dele fala, não vai ter salvação para eles. Não vai, essas pessoas... Uma vez só, Quem crê em perda de salvação não é salvo. Eu sei que tem gente que discorda, mas isso para mim é um absurdo discordar disso. Por que a pessoa fala que perde a salvação? Ah, porque viveu em pecado. Eu tive essa conversa, uma colega na biologia, meu e da Priscila, falou, tal, vocês são crentes, eu também sou. Ah, que interessante, qual igreja você é? Ah, eu sou da Assembleia. Ah, tá, mas na Assembleia não acredita em perda de salvação? Ela, mas você não? Você não acredita em perda de salvação? Então você está dizendo que a pessoa pode fazer o que quiser e vai continuar salva? A pessoa pode pecar? Começou a mandar um tanto de versículo falando de coroa, de recompensa no reino de Deus, o que não tem nada a ver com salvação. Recompensa e galardão é outra coisa, não é salvação. Começou a mandar um tanto de versículo que não tinha nada a ver fora do contexto. Eu até tentei conversar, a pessoa falou, não quero mais, não vamos mais ter essa conversa, eu não vou mudar de ideia. Agora, eu não sei se ela chegou a um ponto que ela é um espinho, que ela é um reprovado, que ela se endureceu ao ponto máximo. Mas, evidentemente, uma pessoa que crê em perda de salvação, não crê que a salvação é pela fé. Não tem como os dois serem verdades. Antes de irmos para Jeremias 6, vamos para Mateus 23, porque Mateus 23 fala bastante dessa questão da multiplicação de um falso profeta. Mateus 23, versículo 14. Mateus 23, versículo 14. Mateus 23, versículo 14 diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, um convertido, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Então vejamos, os fariseus estão pregando alguma coisa, eles estão tendo convertidos, mas não são filhos de Deus, não são filhos do reino, são filhos do maligno, são filhos do inferno. Eles estão se multiplicando, eles estão crescendo, mas não é uma erva agradável a Deus. É um espinho produzindo outro espinho, que produz outro espinho. Um ciclo de destruição. Se nós formos para o versículo 33, serpentes, raça, geração de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Quem que é chamado de serpente a primeira vez em toda a Bíblia? Maligno, Satanás. Se Satanás é o pai deles, o que eles serão? Convertidos não vão ser. Tem pessoas que veem as frases filhos do maligno, ou filhos de Belial, filhos de Satanás, e falam, não, esses são todos os descrentes.
Mas a Bíblia não usa essa linguagem só para falar de descrentes. A Bíblia... No caso que é religioso, mas não é salvo. Não é salvo. E não é só um tipo de religioso. A gente pode ter, por exemplo, uma pessoa católica que cresceu no catolicismo, para ele aquilo é verdade, ele ainda não teve a oportunidade de ouvir o Evangelho, ou se ouviu, não deu atenção por conta da religiosidade, mas os fariseus aqui, eles sabiam quem Jesus era. Eles até falavam entre si, nossa, se a gente não matar Cristo, o mundo inteiro vai se converter. Então eles sabiam quem Jesus era, eles tinham conhecimento. Paulo, por exemplo, ele perseguia a igreja de Deus. Ele blasfemava, de certa forma, a palavra de Deus. Ele blasfemava a Cristo. E ele forçava os cristãos a blasfemarem a Cristo. Por que ele obteve misericórdia? E os fariseus não? Porque Paulo fazia ignorância. Paulo pode ser até que ele ouviu, de certa forma, o Evangelho em algum momento, mas para ele, na mente dele, ele estava fazendo algo para Deus. E isso que é a diferença entre um falso profeta e um pecador qualquer, uma pessoa não salva qualquer. Entre um reprovado e qualquer outro tipo de descrente. O reprovado, ele é de fato um descrente, mas ele é um descrente com consciência do que ele está fazendo. E por isso que ele vai receber maior condenação. Por isso que virá sobre ele um maior juízo. E tem certos pecados que só estão associados a eles. Igual ser um falso profeta. Igual ser um apóstata. Que é uma pessoa que ela se diz cristã, ela diz que acredita em Deus, ela fala que ela é convertida, mas passa algum tempo ela fala, não, na verdade eu sou islâmico, na verdade eu sou ateu, na verdade eu sou da Umbanda, eu sou da Macumba. Judas é um caso disso. Judas foi um apóstata, porque ele fingiu ser um cristão por muito tempo, mas ele nunca creu de verdade. Por isso que ele foi para o inferno. Então, os reprovados, de certa forma, eles estão por toda a Bíblia, talvez em momentos com títulos diferentes. Por exemplo, se a gente for para 1 Samuel capítulo 2, nós vamos ver que os filhos de Eli não conheciam ao Senhor, eles eram filhos de Belial. Se nós formos para Êxodo, nós vamos ver Faraó, que Deus está constantemente endurecendo o coração. Mas Deus só faz isso depois que Faraó endurece o próprio coração. Nós vamos ter em Esther Amã, uma pessoa que tem uma consciência tão deturpada, tão maligna, que decide fazer um genocídio, só porque Mardoqueu não quis curvar para ele. Então nós temos pessoas extremamente sanguinárias, nós temos pessoas com deturpações sexuais, como os homossexuais, em Sodoma e Gomorra. Vem 2 homens novos chegando na cidade, a gente vai abusar deles. É a mentalidade deles. Nós não conseguimos compreender como que uma pessoa chega a esse ponto. Não tem nem como imaginar como que alguém tem esses desejos, porque não são naturais. Não vem ao homem natural. Você pode perguntar para um descrente qualquer na rua, ele vai dizer que pedofilia é um absurdo, que homossexualidade é um absurdo. Não precisa nem ser crente, mas já acha isso uma nojeira, um absurdo. Ou então, por exemplo, nós temos casos de pessoas que cometem assassinato após assassinato, matam e falam, eu mataria de novo. Se me soltar, eu vou matar de novo. Então a pessoa, ela não é capaz de ser renovada para arrependimento. Ela é um reprovado quanto à fé. Destruiu a própria consciência. E é através da nossa consciência que nós podemos ser salvos. Essas pessoas são os filhos do maligno. Não são pessoas que Deus falou, olha, você vai para o céu, você vai para o inferno. Você vai ser meu filho, você vai ser um filho de Satanás. Não é assim. Porque a Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca, mas senão que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todo mundo seja salvo. Esse foi o amor de Deus, entregar Cristo para todo o homem, para morrer por todo o homem, sem nenhuma exceção. Mas ao mesmo tempo nós temos essas pessoas que se endurecem tanto contra Deus que não há mais volta, não há mais chance de serem renovadas. Vamos para Jeremias capítulo 6, para a gente ver esse termo mais uma vez, no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 6, depois a gente vai voltar para Mateus. Jeremias capítulo 6, versículo 28. Jeremias capítulo 6, versículo 28. A Bíblia diz: todos eles são os mais rebeldes. Andam murmurando, são duros como bronze e ferro. Todos eles são corruptores. Já a fole se queimou. O chumbo se consumiu com o fogo.
Em vão fundiu o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhe chamarão, ou reprovada. Por quê? Porque o Senhor os rejeitou. Então Deus rejeitou um certo grupo de pessoas? Sim, mas não foi predestinação. Não foi porque Deus escolheu aleatoriamente, arbitrariamente. Foi porque essas pessoas, ouvindo, não quiseram crer, não quiseram ouvir, não quiseram se converter. E é algo que é contínuo, um processo, de fato, o endurecimento. A gente pode aqui pegar Êxodo e ver a história de Faraó. Deus fala, olha, Moisés, você vai, com grandes milagres, tirar o povo da terra do Egito, porque Faraó não vai crer. E aí você lê Êxodo capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, e constantemente a Bíblia fala que Faraó endureceu o seu coração. Faraó endureceu o seu coração. Faraó endureceu o seu coração. Até que chega um momento que fala que Deus endurece o coração dele. Então, nesse momento em que Deus endurece o coração de Faraó, já não é mais Faraó que está se endurecendo. É Deus que está endurecendo ele. É Deus que está fazendo isso com ele. Mas é por quê? Por que motivo? Porque Faraó já passou do limite, por assim se dizer. Faraó já passou da margem do que pode ser renovado a arrependimento, do que pode crer. Vamos para Mateus capítulo 13. Esse assunto tem até a ver com parábolas. O motivo pelo qual Cristo diz em parábolas. Mateus capítulo 13, no versículo 10. Mateus capítulo 13, versículo 10. A porção que a gente até agora não tinha lido. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Vejamos com que seriedade Cristo trata essa questão. Com que rigidez Cristo diz. Essas pessoas fecharam seu coração, endureceram, fecharam seus olhos. Com que motivo? Para que eles não vejam, não ouçam e compreendam com o coração e se convertam. Então essas pessoas primeiro se endureceram tanto contra Deus que eles não vão ouvir o Evangelho. É como pregar para uma parede. Não vai ouvir, não vai ter mudança. Só vai piorar cada vez mais e mais e mais. Vamos para 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. Só por curiosidade, se a gente fosse parar para analisar toda vez que essa profecia de Isaías, que foi mencionada em Mateus 13, aparece na Bíblia, a gente acha ela em Ezequiel capítulo 12, a gente acha ela em Atos, se eu não me engano a gente acha ela também em Jeremias, então ela aparece 4 vezes por toda a Bíblia em lugares diferentes. Então isso diz muito acerca da importância de nós entendermos isso. Não é uma doutrina interessante, é um canto da Bíblia que isso aparece, é algo constante. Talvez nós, ao ler a Bíblia, percebamos alguma coisa ou outra, mas nunca conectamos todos os pontos do que essa doutrina quer dizer, do que é um espinho, do que é um filho do maligno, do que é um filho de Satanás, por que Jesus os chama de víboras. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela.
destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos, reprovados, rejeitados quanto à fé. Por que um reprovado nunca vai ser salvo? É porque Jesus não morreu pelos pecados dele? Não. Jesus morreu pelos pecados de todo mundo. É porque Deus não queria que eles fossem salvos? Não. Deus queria que eles fossem salvos. Por que eles não vão ser salvos? Porque eles não querem ser salvos. O pastor Kleber, quando eu estava pregando essa mensagem em Campo Belo, ele até falou de uma maneira bem interessante. Eles se reprovam a si mesmos. É um caminho que eles escolhem trilhar. Um caminho extremo de muitas dores, de muitos pecados. Aqui a gente tem uma lista tão grande que tem pecado que é claro que a gente já cometeu. Fala que eles mentem, fala que eles são arrogantes, falam que eles desobedecem a pais e mães. Quer dizer que todo filho que desobedece a pai e mãe é um filho de Satanás? Não. Mas o que está dizendo é que essas pessoas estão cheias desses pecados. Elas não conseguem cessar de pecar. Só multiplicam pecado atrás de pecado. E antes da gente encerrar, vamos só ler mais alguns trechos. Vamos para Tito agora, porque Tito também usa essa palavra. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, logo após 2 Timóteo. Tito, capítulo 1, versículo 10. Tito, capítulo 1, versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância, por amor ao dinheiro. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus. Podem estar em uma igreja, podem dizer que são crentes, podem estar exteriormente fazendo alguma obra para Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Mais uma vez, vemos a palavra reprovados, aparecendo em Tito, aparecendo em 2 Timóteo. Se vamos para Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 é um capítulo muito interessante sobre esse assunto também, não vai dar tempo de analisarmos com calma. E Paulo descreve passo a passo de como é que uma pessoa se torna reprovada. Conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, antes se tornaram vãos em suas imaginações e o seu coração insensato se obscureceu. Então nós temos até, por exemplo, também o povo de Israel. Quantas vezes o povo de Israel não se prostituiu para ídolos? Não dá nem para contar. Com os dedos vou lembrar na cabeça. É tantas vezes, gente que está lendo falando, mas não é possível, de novo eles foram adorar a um falso Deus. O que o povo de Israel está fazendo? Especialmente logo depois que eles saíram do Egito e fazem os 2 novilhos de ouro, não, 1 novilho de ouro, 2 eles fazem mais tarde. Eles gostam bastante de adorar bovinos. O que está acontecendo nesse momento? Eles estão acabando de sair do Egito. Eles estão acabando de ver todos os milagres, todas as pragas que Deus coloca no Egito. Fala, não, levanta-te, faze-nos deuses. Porque este Moisés, não sabemos dele mais. Ele tarda para vir. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Faz para a gente deuses para nos guiar. Então, mesmo tendo toda a consciência de quem Deus é, mesmo tendo ouvido toda a pregação, visto com os seus próprios olhos todos os milagres de Deus, eles ainda vão e querem servir falsos deuses. Querem servir ídolos, crer em ídolos. Por isso que esses são reprovados. Porque eles têm toda a oportunidade possível para crer, excelentes oportunidades para ouvir o Evangelho, mas ainda escolhem se endurecer, mas ainda escolhem rejeitar, e não somente isso, mas odiar Deus,
Nós vemos o que os fariseus sentiam por Jesus, não era só não quero saber, era ódio. Era um desejo até que levou eles a matarem Cristo. Romanos capítulo 1 fala que eles são aborrecedores de Deus, odiadores de Deus. Então existem pessoas nesse mundo que odeiam, literalmente odeiam a Deus. Estes são os espinhos, os abrolhos, os filhos do maligno, geração de víboras, filhos do inferno. A Bíblia os chama de vários nomes, mas estamos falando do mesmo grupo de pessoas. O joio, no meio do trigo. E antes de a gente encerrar, vamos para Judas. O livro de Judas fica antes de Apocalipse, somente um capítulo. Judas, capítulo 1. Vamos para o versículo 3. Por que é importante nós entendermos a doutrina dos reprovados? Por que é importante entendermos que existem falsos profetas? Poxa, é uma mensagem tão negativa essa do Dia das Mães. Saber que existem pessoas que estão tão endurecidas que elas não vão crer. Não adianta a gente pregar o evangelho para elas que elas não vão mudar. Nós temos que entender essa doutrina porque é uma realidade do nosso mundo. Existem pessoas corrompidas a esse nível. Existem pessoas que vão até entrar dentro da igreja e vão tentar fingir que são cristãos. Então, se nós estivermos vigilantes e atentos, nós vamos saber discernir. Nós não devemos ficar brincando de investigação com os irmãos. O irmão fez isso aqui, o irmão fez aquilo ali, e já acusar de ser um falso profeta ou de ser um reprovado. Isso é uma acusação muito séria. Mas existe um princípio muito interessante que é não confiar em ninguém e também não desconfiar de ninguém. Você não confia coisas extremamente importantes, por exemplo, criação dos seus filhos, ou recursos até financeiros, só porque é um irmão da igreja. E da mesma forma você não sai apontando o dedo sem saber. Os apóstolos, quando Jesus disse que havia um traidor no meio deles, eles duvidaram de si mesmos, mas não duvidaram de Judas. Sou eu, Jesus? Então veja, o quão ardilosos que eles podem ser, essas pessoas. Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aqui o povo de Israel, idolatrando outros deuses. E os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, ido após outra carne, uma carne estranha, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Olha que linguagem. Dizer que alguém é como um animal irracional. Dizer que alguém é como um porco. Que alguém é como um cão. Que alguém é como uma víbora. Não é qualquer pessoa que a Bíblia usa essa linguagem. É para os reprovados. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas. Justamente o que nós lemos. Árvores más não produzem bom fruto. A tradução King James diz: árvores cujo fruto murcha, apodrece.
Então nós temos aqui essas pessoas que são 2 vezes mortas. Por que Hebreus 6 diz que Cristo teria que morrer de novo, ser crucificado de novo? Porque essa pessoa se corrompeu tanto, ela destruiu tanto a própria consciência, a própria mente, que é como se ela tivesse danificado a própria alma, além de estar espiritualmente morta. Como se Cristo tivesse que morrer 2 vezes para salvar alguém que está 2 vezes morto. Então, irmãos, essa é a parábola do joio e do trigo. Essa é a parábola também relacionada com o semeador. A boa semente pode ser tanto a palavra de Deus como um salvo. Depende do contexto. E um salvo é uma pessoa que ouve o evangelho da boca de outra pessoa salva e crê. Simples assim. Ele tem a vida eterna a partir daquele momento. Ele nunca vai perder a salvação. Agora, quando a gente fala de Judas, a gente fala de Balaão, a gente fala de Caim, a gente fala de Coré, a gente fala de Faraó, a gente fala do povo de Israel que não creu em Deus, nós estamos falando do joio, que constantemente está no meio do trigo. Então, irmãos, antes de eu encerrar, eu gostaria de perguntar para vocês novamente, tem alguma dúvida acerca dessa questão? Algum versículo que acham que pode adicionar essa questão? Alguma dúvida? Todo mundo ok? Deu para compreender essa doutrina? Não é uma doutrina super nova assim, mas é uma coisa que eu, pessoalmente, eu demorei um pouco a ouvi-la sendo pregada. Eu acredito que é uma doutrina muito importante de ser. Porque nós vemos em Judas, em Mateus, nós vemos em Jeremias, nós vemos... Se a gente quiser, a gente podia ir para Gênesis, a gente podia ir para Levítico. Virtualmente todo o livro da Bíblia fala de uma forma ou de outra desse grupo de pessoas. Então, irmãos, agradeço pela atenção e vamos orar para podermos encerrar e depois cantarmos a última música. Querido Deus e amado Pai, Tu que és Jeová, Tu que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso bom Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela Tua palavra, obrigado ao Senhor pelos evangelistas, por aquela pessoa que pregou, que semeou a boa semente em nossos corações. Obrigado ao Senhor por essa tão grande oportunidade e por esse tão grande amor que Tu nos deu de sermos chamados filhos de Deus. Todos nós temos pais e mães segundo a carne, mas Tu, ó Senhor, em Sua grande misericórdia, se tornou nosso Pai espiritualmente. Nos deu a vida eterna. Independente de se estarmos caminhando da maneira que Te agrada ou se pecarmos, nunca vamos perder a salvação. Muito obrigado por esse presente indescritível, esse presente incomparável que Tu nos deu. Permita com que os ensinamentos de hoje possam estar firmes em nossos corações, que possamos compreender a Tua palavra, as parábolas, as partes difíceis e também as partes fáceis e simples. Guie-nos cada um à sua casa, ao Senhor, e abençoe também a refeição que vamos ter logo em seguida. Senhor, abençoe cada mãe neste país, que aquelas que ainda não ouviram o Teu Evangelho possam ter uma chance de ouvir e de crer em Ti. Esta é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Para encerrar, vamos então cantar o último hino, 422.